Um radialista bem-humorado que não abre mão da máquina de escrever. É um radialista que gosta de papel, né? E às vezes eu faço papel de radialista. Como que é esse processo de pesquisa, Simão? Você se prepara para entrevistar alguém antes? Naquela época não tinha Google, né? Google é uma ferramenta que você digita lá o nome do artista e você acha rapidinho. Não funciona não. Tem muito erro, João Paulo. Mas como que era lá naquela época pesquisar? Olha, fofoca, jornal e bate-papo. A Fiorentina era o lucro, você sabia tudo que acontecia no teatro. E em São Paulo era o Gigeto. Então, conversa vai, conversa vem. Você vendo a peça, viu a outra, comparou com aquele sucesso. Não concordou com a crítica. Que a crítica, quem lê, quem não lê, tal. Tudo isso ajuda, né? A própria vida, né? Você sempre teve essa curiosidade de saber os detalhes da vida das pessoas? Dos artistas? Me chamo de fofoqueiro, fuxiqueiro. Eu quero saber de tudo, né? Eu tenho curiosidade. Agora, se eles me pedem, eu tenho segredos aqui que vou guardar com eles. O pai de Simão, Michel Cury, era árabe. Sua mãe, Ana, brasileira. Ela fundou a Rádio Eldorado AM e a primeira estação FM do Brasil, em 1955, a Rádio Imprensa. Mamãe era muito bonita. E casando com o papai, ele que era árabe, que veio fugido da guerra, ele passou a ensinar o português castiço para ela. E aprendeu árabe também. Quem é Simão Cury? Ele é um homem que coleciona entrevistas? Eu sou um jornalista que, de repente, tive uma influência, uma ascendência violenta de minha mãe, que me incutiu a música, primeiro a música clássica, depois ela me desbravou. Como ela teve rádio, fundou rádio, é a pioneira da frequência modulada aqui no Brasil, na América Latina. Eu comecei com o rádio, então a maior parte do acervo que eu tenho é de entrevistas que eu fiz na rádio, primeiro a Rádio Eldorado, Rádio Imprensa, depois Rádio Jornal do Brasil, dirigia a Nacional, dirigia a Roquete Pinto, e sempre levando a arte brasileira, os pintores. E como que ela te levou para o rádio? Quando eu estava no colégio interno, ela me tirava para ver a vida de Chopin. Ela me tirava para ver Mozart, para ver Sid Charisse, os musicais. Ela foi me incutindo a música, entendeu? Eu comecei a aprender com ela. Na Rádio Dourada, ela me botou como empregado. Não tem papo de mamãe é dona de rádio, não. Eu trabalhava com os colegas, ouvindo música, produzindo. Como que você começou a entrevistar artistas, atores, músicos, diretores de teatro? Eu estava na Rádio Jornal do Brasil. Fui para a Rádio Jornal do Brasil, minha mãe sendo dona de rádio. E lá comecei a criar programas. Quem colaborava comigo era Eliakim Araújo, começou no Jornal do Brasil, e o Sérgio Chapelin. Fizemos um noturno. Cada dia tinha uma novidade. Você tem um acervo aí de mais de 500 entrevistados. E qual que é a importância desse acervo, Simão? Daqui a 50 anos, 70 anos, que esse careca de bigode que de repente contou a história do Brasil pela arte. Porque na hora que eu faço entrevista com a Fernanda, com a Tônia, que nasceram na década de 20, 10, 30, eles falam o que acontecia na época deles, não só o teatro, mas o Brasil e o mundo. Hoje, Simão tem dezenas de horas de entrevistas gravadas que ainda não foram passadas para o papel. A companheira de trabalho espera ansiosamente pelo jornalista para que as fitas de Chico Buarque, Nelson Cavaquinho, Milton Nascimento, Silvio Caldas, entre outros, sejam transcritas. Eu tenho 8 horas inéditas com o Cartola. Então eu queria fazer isso com tudo que eu tenho. O que mais você tem ainda de inédito? Tom Mais Jobim. o quê? Por exemplo, Tom Jobim. Ele falou para mim que o seguinte: qual foi a maneira mais insólita que você encontrou para compor uma música? Eu estava de porre, eu não quis incomodar minha mulher, a Tereza, a grande paixão da minha vida. Então eu resolvi fazer 3 ovos, botei os ovos para esquentar, fiquei lá mesmo esperando, com sono, com porre. Aí eu olhei e o barulhinho do frigir dos ovos, pim, tom, 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 tim, dom, 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 dom. Falei, peraí, isso é música. Como é que é? Fui pro piano, pim, dom, 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 tom, 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 tom. E ele fez na hora, com o barulho dos ovos, Eu Não Existo Sem Você. Assim como o oceano só é belo com luar, assim como a canção só tem razão se cantar.